Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade, diante do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Então vamos continuar, né, o livro da Valtorta, O Fim dos Tempos. A leitura de hoje é o capítulo 4 ao 7. Vou compartilhar a tela, né, para a gente ir acompanhando junto. E qualquer coisa que vocês entenderem e também quiser colocar no comentário, né, alguma coisa, fique à vontade, tá? Então vamos dar início ao capítulo 4. Cristo não virá novamente até o dia do julgamento. O texto a seguir mostra que a crença milenarista em um período de paz de 1000 anos é falsa, né? Então, essa crença milenarista, que é aquela que Jesus desceria até reinaria por 1000 anos, né? Jesus desceria, viesse corpo, né, de novo. Então, essa é falsa. 5 de junho de 1943. Jesus diz: Vocês gostariam que eu fosse e me mostrasse para aterrorizar os culpados e reduzi-los a cinzas. Pobres pessoas, vocês não sabem o que estão pedindo. Infelizmente, eu irei. Eu digo infelizmente, porque minha vinda será de julgamento e julgamento terrível. Então vamos lá, ele está falando que a gente gostaria, né, que ele descesse para aterrorizar os culpados e reduzi-los a cinzas. Né, ele está falando que a gente não sabe o que estão pedindo e que, infelizmente, ele está falando que ele virá fazer, né? Infelizmente, porque a minha vinda será de julgamento, e julgamento terrível. Se eu tivesse que vir para salvá-lo, eu não falaria assim, nem me esforçaria para afastar os tempos de minha vinda, mas ao contrário, ansiosamente apressaria para salvá-lo novamente. Mas minha segunda vinda será uma vinda de julgamento severo, inflexível e geral. E para a maioria de vocês será um julgamento de punição. Ah, entendi, porque eu tinha lido essa parte, eu não tinha entendido. Então, Jesus está falando assim: vocês querem que eu venha logo. Tem muita gente que fala, né? A gente vê nos comentários, né? Volta Jesus, mas é para condenar, né? Então, o que Jesus está falando? Se vocês souber para que, né? O que vai ser a minha segunda vinda, vai ser para realmente para julgar, né? E agora é o julgamento final, né? Então, ele está falando que a maioria será julgado e punido. Você não sabe o que está pedindo, mas mesmo que eu aparecesse onde no coração das pessoas, especialmente nas principais culpadas pelos desastres de hoje, haveria um lampejo de fé e respeito suficiente para fazê-las curvar-se com o rosto em terra para implorar por misericórdia e perdão? Não, filhos que pedem vingança ao Pai. Ele é o Pai do perdão. Mesmo que meu rosto brilhasse em seus céus e minha voz, que fez os mundos, trovejasse de leste a oeste, as coisas não mudariam.
Apenas um novo coro blasfemo de insultos, apenas um novo turbilhão de insultos seria lançado contra a minha pessoa. Então, deixa eu entender aqui que Jesus está falando. Você não sabe o que está pedindo, né? Então, não sabe o que está pedindo, mas mesmo que eu aparecesse, onde no coração das pessoas, especialmente nas principais culpadas pelos desastres de hoje, haveria um lampejo de fé e respeito suficiente para fazê-las curvar-se com o rosto em terra para implorar por misericórdia e perdão? Então ele está falando que se ele aparecesse, né, nos corações das pessoas culpadas, não haveria nem um lampejo de fé. Não filhos que pedem vingança ao Pai. Ele é o Pai do perdão. Então aqui, mesmo que meu rosto brilhasse em seus céus e minha voz que fez os mundos trovejasse de leste a oeste, as coisas não mudariam. Então ele está falando que não, mesmo que se ele viesse, né, as coisas não mudariam. Apenas um novo coro blasfemo de insultos, apenas um novo turbilhão de insultos seria lançado contra a minha pessoa. Repito, eu poderia fazer um milagre, e o faria se eu soubesse que depois você se arrependeria e se tornaria melhor. Vocês, os grandes ofensores que levam os pequenos ao desespero e pedem vingança, e vocês, os pequenos ofensores que pedem vingança. Mas nem vocês, grandes ofensores, nem vocês, pequenos ofensores, se arrependeriam e tornariam melhores após o milagre. Então é muito sério, né? Jesus fala que nem que se ele viesse fazendo um milagre, os ofensores não se arrependeriam, né? Não ia adiantar. É isso que ele está falando, não adiantaria. Seria mais blasfêmia ainda, né? Igual ele está falando aqui em cima. Aqui em cima, ó, apenas um novo coro blasfemo de insultos. Pior do que isto, pisariam sob os pés em um frenesi de alegria culpada. Os corpos dos punidos, portanto, em uma vez se tornando indigno aos meus olhos, você subiria em cima deles para oprimir os outros, por sua vez, daquele trono posto sobre o castigo. Isto é o que você gostaria que eu golpeasse para que você pudesse golpear por sua vez. Eu sou Deus e vejo no coração das pessoas. E, portanto, neste caso, não te escuto. Então, ele vê o coração. Então, aqueles que pedem para Jesus descer e punir, né? Ele está pedindo para punir, para poder pisar por cima da pessoa ainda, né? Então, ele fala que se ele viesse uma outra vez, seria blasfêmia para ele, né? Porque esses corações não iam mudar, não é isso que ele está falando, né? Que esses corações que pedem punição seria pior ainda, porque eles iam blasfemar mais ainda, e Deus não quer isso dentro dos corações, né? Por mais que a gente sabe como está o mundo, que tem muita gente, né? Pecadora, tudo, mas ele é o Deus do perdão. É isso que ele falou, ele não quer que a gente alimenta uma segunda vinda de Jesus para condenar, né? Ele vai fazer isso na última hora, né? Isso aí é dito na palavra, mas não que a gente deseja. A gente não pode desejar uma vinda de Jesus só para condenar as pessoas, né? Então isso revela uma maldade no coração, né? De certa forma, né? Ele fala que se ele fizesse o que as pessoas ficam pedindo, né? Que ele venham para descer logo para condenar, seria um insulto para Deus, né? É um insulto ele ver esses corações, né, duro, né? E esta hora para vocês é uma peneira de salvação. Eles cairão sob o poder do príncipe dos demônios, aqueles que já o fizeram neles o joio do diabo. Ao passo que aqueles que têm em seus corações o grão do trigo germinando, o pão eterno, germinarão em mim em vida eterna. Então vai ser a hora do joio e do trigo, né? A separação. Mais de 2/3. 7 de junho de 1943. Jesus diz: Na verdade, digo-vos
que mais de 2/3 da raça humana pertence à categoria que vive sob o signo da besta. Por eles morri inutilmente. Gente, você sabe o que é 2/3? Né? Se tiver 3 pessoas, duas pessoas são, estão sobre. É, é, o pai delas é a besta, estão sobre o signo da besta. A lei dos marcados pela besta é o oposto da minha lei. Né? Então é o oposto. A besta, o diabo, ele faz as coisas opostas de Deus. Sempre ele copia, mas da forma oposta, né? Sempre ele copia, mas da forma oposta, né? Então, é o oposto daquilo que Jesus faz, né? Do que Deus faz, né? Se ele é amor, né? Deus é amor, ele é ódio, né? E sempre ele copia. Em um, a carne governa e produz as obras da carne, né? Isso aqui é a besta. Em um, a carne governa e produz as obras da carne. No outro, o Espírito governa e produz as obras do Espírito, tá? Aqui Jesus. Quando o Espírito governa, há o reino de Deus. Então, quando é o Espírito, né, que tem domínio, né? Ele fala, os filhos da divina vontade são os reis e rainhas que tomam seu posto, né, que domina, né, a carne, né, que é o Espírito que governa. Quando a carne governa, existe o reino de Satanás. Né? Então, até eu vi esses dias um podcast, né, de um rapaz falando sobre o número 666, né? Então, esse aqui é o 666. Ele falou e explicou o seguinte, né, que o número 6 significa o homem, né? Porque Deus criou o homem no sexto dia, então é o número 6. O número 7 é o número da perfeição, né, de Deus. O número 8 simboliza o infinito, porque ele deitado, ele faz esse movimento, né, infinito, né? O número 3 significa a Santíssima Trindade. Então, assim, número 6, né? Então, 666, ele estava falando o que significa, que seria isso aqui, ó. A carne governa e produz as suas obras de carne. Então, é o homem para o homem, pelo homem, sabe? O homem é o rei de si mesmo, sabe? Ele senta no trono de Deus, né? Porque é para Deus reinar no nosso coração, né? O nosso coração é para Deus reinar, né? Só que hoje, né, o que nós estamos vendo é o contrário, é o homem sentado no trono de Deus, né? Ele quer reinar, ele quer ser dono de si, egoísmo. Até ele falou assim, deu exemplo assim daquele meu corpo, minhas regras, né? Então é o que eu quero fazer, é só o que eu gosto, né? E Deus é totalmente o contrário disso, né? Deus é totalmente doação. E Ele quer que a gente também seja igual a Ele, imagem e semelhança, doação de amor, né? Então é isso que eu entendo desse trechinho aqui. Quanto mais sacerdotes reais, menor será o tempo do anticristo. Né? Então, quanto mais sacerdotes reais, menor será o tempo do anticristo. 10 de junho de 1943. Jesus diz: o dia em que não haveria mais no mundo padres que são realmente padres, o mundo terminaria em um horror que as palavras não poderiam descrever. O momento da abominação da desolação teria sido alcançado, de fato, alcançado com uma violência tão horrível como o inferno trazido à terra. Então, ele está falando que o dia que não houver mais sacerdotes, a terra ficará como um inferno, né? Rezem e digam aos outros que rezem, para que todo sal não se torne insípido, em todos, exceto um. O último Marte que estará lá para a última missa, porque minha igreja militante existirá até o último dia, e o sacrifício será realizado. Então, até o último dia vai ser realizado o sacrifício da Santa Missa.
Quanto mais sacerdotes reais estiverem no mundo, é por isso que os sacerdotes são tão atacados, olha. Quando, quando os tempos se cumprirem, mais curto e menos cruel será o tempo do anticristo e das últimas convulsões da raça humana. Pois os justos de quem falo, quando prego o fim do mundo, são os verdadeiros sacerdotes, as verdadeiras almas consagradas nos conventos espalhados pela terra, as almas vítimas, hostes desconhecidas, né? Então, o sacerdote, que eu entendo aqui, não é só o padre, né? São as almas justas, né? Que são as almas vítimas, hóstias vivas, né? Igual ele fala, né? As hóstias vivas, né? Onde Jesus é, reina, né? Dentro dela e vive nelas, né? Então, essas são as hóstias vivas, que são desconhecidas, só Jesus conhece, né? Que só meus olhos conhecem. E quando o mundo não pode vê-los, né? Eles são desconhecidos porque são tão simples e humildes, né? Que o mundo não enxerga eles como essas hóstias vivas, né? Mas Jesus enxerga, né? E aqueles que agem com verdadeira pureza de fé. Mas estes últimos são, mesmo desconhecidos para eles, almas consagradas e vítimas. Então, quanto mais almas vítimas, né, almas hóstias vivas tiverem na terra, nos últimos tempos, mais abreviado será o tempo de purgação, né? Mais abreviado será esse tempo, né, de horrores, né? De fim dos tempos mesmo, né? Do tempo do anticristo. Quanto mais pessoas entregar sua vontade para Deus e ser essas hóstias vivas, né? Então aqui eu penso muito na divina vontade, porque é ser hóstia viva, né, para Jesus, e, e a gente é desconhecido para o mundo, né? A gente somos vítimas de amor, né? Porque Jesus que vive em nós, né? É Ele que faz as ações em nós, né? Então, quanto mais abreviado será o tempo, né? Olha aqui, o tempo será cruel, mas quanto mais almas, né, aceitarem, né, deixar Jesus reinar, né, deixar a divina vontade sentar no trono que é dela de direito, né, que é o coração do homem, né? Quanto mais pessoas aceitarem ser outro Jesus na terra, menor, né, mais curto e menos cruel será o tempo do anticristo. Batalha entre o céu e o inferno. Jesus explica a verdadeira origem do flagelo da Segunda Guerra Mundial e continua a aludir ao fim dos tempos. Vamos ver que essa palavra aludir eu não sei. Vamos ver aqui. Aludir. Aludir. Significado. Fazer rápida menção. Vamos lá. Fazer rápida menção. Referir-se. Tá? Então, quanto referir. Então Jesus está o quê? Referindo, né? Ao fim dos tempos. Então, ele está continuando falando, né? Do fim dos tempos. 19 de junho de 1943. Jesus diz: há poucos dias o padre Migliorini escreveu que não sabia sobre a verdadeira origem do flagelo de hoje, porque um reino dividido contra si mesmo não é mais um reino. Né? Que aqui estava terminando, né? A Segunda Guerra, que foi de 1939 a 1944, mas aqui ela ainda estava acontecendo, né? Então era esse flagelo aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. Vou mostrar a ele que isso pode ser, já que a divisão é apenas aparente. Vamos ver o que está falando sobre isso, né? Que ela está falando que a divisão é apenas aparente. Lúcifer, em suas manifestações, sempre tentou imitar a Deus. Assim como Deus deu a cada nação seu anjo da guarda, Lúcifer deu a ela o seu demônio. Aqui foi dado um exemplo, né? Lembra que a gente estava falando que o que Deus faz, Lúcifer, ele copia? O que Deus faz de bom, ele copia. Ele copia Deus.
né? Então, Deus deu um anjo para cada nação, ele destinou um demônio. Assim como os anjos das várias nações obedecem a um Deus, os demônios de várias nações obedecem a um Lúcifer, né? Então, os anjos obedecem a Deus e os demônios obedecem ao o maior lá, o chefão, né? Que é o Lúcifer, né? O nosso, vamos dizer, o nosso Deus é Pai, né? É amor, é amoroso, quer só o nosso bem, só Ele que é bom, só Ele que sabe o que é bom para nossa vida. Por isso que Ele quer sentar no trono da nossa alma para nos conduzir, porque Ele quer a nossa felicidade, né? Então aqui não, aqui é o outro Pai, né? Tudo que é o contrário de Deus. A ordem dada por Lúcifer no presente evento, então, o que Lúcifer ordenou na Segunda Guerra Mundial? Aos vários demônios, não difere de estado para estado. É apenas uma ordem para todos. Por essa razão, pode-se entender que o reino de Satanás não está dividido e, portanto, dura. Então, a ordem do demônio aqui na Segunda Guerra Mundial era destruir, destruição, né? Não importa quem estava achando que um estava contra o outro, eram os homens, né? Porque os demônios estava, para eles estava tudo ok o que estava acontecendo. Quer dizer, estava perfeitamente do jeito que eles queriam, né? Um contra o outro mesmo. Mas entre eles não estavam em guerra, né? Foi só o homem se destruindo, né? Esta ordem pode ser expressa assim: semeei o horror, a desesperança, os erros, para que os povos, amaldiçoando a Deus, se afastem dele. Né? Então, fala assim, para Lúcifer, né? Tava tudo certo. O plano dele estava correndo tudo certo. Os demônios obedecem e semeiam o horror e a desesperança, acabam com a fé, sufocam a esperança, destroem a caridade. Nos escombros semeiam o ódio, cobiçam o ateísmo, semeiam o inferno e vencem porque encontram o terreno já adequado. Né? Então, eles semeiam e encontra o coração que está longe de Deus, que já está afastado de Deus. Né? Então ele semeia e colhe, né? Colhe o ódio, né? Então aqui, vamos lá. Jesus explica aqui, eu fui ver ali aqui de novo para a gente entender a origem, né? A origem de tudo isso aqui. Meus anjos também lutam para defender qualquer país que lhes designei, mas meus anjos não encontram um terreno adequado. Portanto, eles se saem pior contra os inimigos infernais. Para vencer, meus anjos devem ser ajudados por almas que vivem no bem. Né? Então, aqui, ó, Jesus conta com as almas que vivem no bem. E por isso, almas que vivem em mim. Né? As almas que ele explicou ali em cima. Né? As almas vítimas, hóstias vivas, né? Que a divina vontade reina, né, em seus corações. Algumas se encontram, mas são muito poucas, em comparação com aqueles que não acreditam, não amam, não perdoam e não sabem sofrer. Né? Então aqui, lembrei até da oração do Anjo Portugal, né? Pelos que não creem, não amam e não adoram, né? Então aqui encontra-se poucas almas, né? Que creem, que amam, que adoram. É oportuno repetir: Satanás pediu para peneirar você. Então, isso aqui foi um pedido de Satanás. E a peneiração prova que a corrupção é o que era nos tempos do dilúvio, agravada pelo fato de você ter tido Cristo e sua igreja, enquanto no tempo de Noé eles não tinham. Então, assim, Satanás pediu para que a gente fosse peneirado, porque no tempo de Noé não tinha nem Jesus e nem a igreja. Então, é como se fosse uma justiça, né? A gente ser peneirado, porque agora a gente tem Jesus e tem a igreja, né? E no tempo de Noé, não. Eu disse e repito, esta é a batalha entre o céu e o inferno. Todos vocês nada mais são do que uma tela enganosa. Atrás de suas tropas, anjos e demônios estão lutando. Por trás de suas desculpas, o verdadeiro motivo é a luta de Satanás contra Cristo.
Esta é uma das primeiras triagens da humanidade, que se aproxima de sua última hora, para separar a colheita dos eleitos da colheita dos réprobos. Então, uma triagem. Infelizmente, a colheita dos eleitos é pequena comparada à outra. Então, Jesus aqui já está falando, né? Por isso que dói, né, gente, né? A colheita dos eleitos é pequena comparada à outra. Quando Cristo vier para derrotar seu oponente perpétuo por meio de seu profeta, ele encontrará poucos espiritualmente marcados com a cruz. Então, aqui o sinal, né, dos marcados de Cristo é a cruz, né? Aqueles que aceitam a cruz, né? Resignados à cruz, que passam pela cruz, né? Que tomam a sua cruz e seguem, né? Então, ele é marcado com a cruz, porque ele vai de encontro com a cruz, né? Com a confiança em Cristo, mas ele não nega a cruz, né? E o demônio nega, né? As pessoas carnais hoje em dia, elas não querem sofrer nada, 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 nada. Elas negam a cruz. Então, esse foi. Eu vou ver aqui sobre essa palavrinha aqui, ó. Né? O que que é uma triagem? Vamos ver para a gente entender, né? Então, esta é uma das primeiras. Ah, tá. Então, assim, olha, eu acho que foi, porque eu tô entendendo aqui, essa é uma das primeiras triagens, né? Que foi já uma primeira separação. Eu acho que ele está se referindo à Segunda Guerra Mundial, tá? Eu não estava entendendo, achei que era era no fim dos tempos, né? Por isso que eu fiquei meio confusa aqui. Nossa, primeira triagem, mas se a gente vai estar no final dos tempos, né? A hora que a última, a vinda de Jesus vai ser a última, né? Então tá, uma das primeiras triagens tá explicando que é a Segunda Guerra Mundial, né? Que já houve ali uma separação, né? Então aqui é o capítulo 8. Como eu marquei ele até o 7, então vou deixar o 8 para fazer no próximo vídeo. Então estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.